Que a graça e a paz de Cristo seja conosco, nesse Conectados com a Palavra. Eu leio hoje o capítulo 16 do livro de Juízes, livro esse que nós estamos lendo no outro trabalho nosso, que é o Anoitecendo com a Palavra. E chegamos então ao capítulo 16, onde fala do fim do período de Sansão como juiz de Israel. Diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza e ali viu uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local, ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer vamos matá-lo. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes, os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro e ainda úmidas. E Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa, posto fogo perto do fogo. E assim não descobriu ainda de onde vinha a sua grande força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrares firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo chamado os homens do quarto, ele o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano de 7 tranças da minha cabeça e prender uma laçadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça com um pano e o prendeu numa laçadeira. E novamente chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me faz de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ela a ponto de morrer. Por isso ele contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se você rapar o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastará de mim, e eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo todo, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os filisteus, os líderes, voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem que cortou as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus o prenderam.
Furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram no moinho da prisão, mas logo o cabelo cresceu e começou a desenvolver de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, o Deus Dagon, e para festejar, comemorando a sua vitória, diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo todo. Os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais esta vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas, as colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda em outra. E disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele e os filisteus, com toda a sua força, o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Esse é o desfecho do tempo que Sansão foi juiz de Israel. Uma forma bastante estranha. Ele se suicidou, porque ele sabia que morreria ali, e massacrou os filisteus, os inimigos que ali estavam, aos quais ele estava divertindo. E bem interessante é que no final da sua vida ele se volta para Deus, busca em Deus a sua confiança e disse: mais dessa vez, dá-me forças. Nós possamos aprender alguma coisa com Sansão e possamos aplicar o nosso viver. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Inclusive porque a Tua palavra nos mostra na história de Sansão que nós não devemos nos desviar de Ti. Nós devemos buscar sempre a Tua presença, para que possamos viver em paz e realizar aquilo que Tu propões realizar por nosso intermédio. Ó Deus, que nós possamos estar atentos a isso. Oramos em nome de Jesus. Amém.